A gente vai fazer esse exercício de perspectiva cônica. É um exercício bem fácil, bem tranquilo, tá? E aí a gente precisa relembrar um pouquinho da perspectiva cônica, tá? Trouxe aqui alguns exemplos para poder relembrar essa questão da perspectiva cônica. A perspectiva cônica é como nós vemos o mundo, né? Ela foi muito utilizada e é ainda utilizada para fazer desenhos, representações que se assemelham ao que nós vemos na realidade. Porque nós vemos com um certo grau de deformação. O que está mais próximo às nossas vistas, nós tendemos a enxergar como maior. E o que está mais afastado, como menor. Né? Então, é a forma que nós vemos o mundo. Por exemplo, se você estiver diante de uma estrada, né, ou um trilho do trem, que as retas venham perpendiculares a você, você tem a impressão que essas linhas vão convergir para um ponto. E não necessariamente na realidade, a gente sabe que elas convergem para um ponto. É a forma que nós vemos, tá? E dentro desse sistema, né, nós temos o observador, que é a figura mais importante do sistema cônico. Ele é o centro de projeção, da onde saem os raios visuais. O olho dele é o nosso ponto principal, centro de projeção, ponto V. Consideramos o chão como um plano geometral. Consideramos um plano aqui, passando pelas vistas desse observador, o plano do horizonte. E esse plano aqui é o plano do quadro, onde se forma a perspectiva, né? Como se fosse o papel que a gente vai desenhar de fato a perspectiva do que esse carinha aqui tá vendo. A gente tem a linha do horizonte nesse plano do quadro, tá? E a gente tem a linha do quadro também nesse plano do quadro. A linha do quadro, né, é a interseção do plano do quadro com o plano geometral. O plano do horizonte com o plano do quadro tem a linha do horizonte, na altura dos olhos do observador. Então, se vocês perceberem, a distância da linha do quadro para a linha do horizonte é a própria altura do observador, né? Que a gente chama de Z, a cota do ponto V, tá? Vai dos pés do observador até a altura dos olhos. Esse observador, ele pode estar mais próximo do quadro e mais distante. Então, a gente chama de afastamento. É o Y, é o afastamento desse observador. A gente tem que imaginar essa situação sob dois ângulos. Um, vendo de cima, né, como se fosse Deus olhando para esse ser humano. E aí, como é que a gente vai ter o cenário para a representação dessa perspectiva? A gente vai enxergar esse ser humano aqui, ó. Só a cabeça dele. Ele é um pontinho, tá? Então, o que está representado no chão, ó, tá aqui. É o retângulo que está representado ali no chão, tá? Então, tudo isso daqui, ó, é essa situação vista de cima. Então, eu vou ver o plano do quadro, vou ver o plano geometral, todo o plano geometral, vou ver o plano do quadro como uma linha, que vai estar coincidindo a linha do horizonte com a linha do quadro, tá? Então, é basicamente o que eu estou vendo aqui nessa parte de cima do cenário da representação da perspectiva cônica. A linha do horizonte, né, coincidente com a linha do quadro. Aqui eu tenho o plano do quadro, tá? Eu só não consigo ver ele. Eu sei que ele aqui está reduzido a uma linha, um segmento. O observador, que está observando o objeto, então os raios visuais saem desse olho do observador, tá? Posso começar a marcar um marco zero aqui para dizer a abscissa, que é o X de V, tá? É quanto esse observador pode ir ou para a esquerda ou para a direita, nesse chão que é o plano geometral. Esse observador ele pode estar para frente, mais próximo do plano do quadro ou mais afastado. Então, esse aqui é o Y, afastamento do ponto V, tá? A distância da linha do quadro e linha do horizonte para começar a vista frontal é arbitrária, ou seja, eu posso colocar a medida que for, tá? Agora, a distância na vista frontal da linha do horizonte para a linha do quadro é o quê? É o Z, que é a altura do observador, isso não vai mudar, tá? Então, ó, voltando aqui para o outro desenho, a distância da linha do quadro,
da linha do quadro para a linha do horizonte é a altura do observador. Eu tô olhando agora daqui, ó, tá? E aí eu consigo ver o quadro, que é onde vai estar a perspectiva acontecendo, aqui embaixo. Tá bom? Então, sabendo disso, relembrando aí esses conceitos, nós vamos fazer esse exercício, tá? De perspectiva cônica, que é para construir uma pirâmide, tá? É dada aqui a vista superior, ó, da pirâmide. Aqui, ó, lembrando que tá o plano do quadro. Aqui eu enxergo o plano do quadro visto de cima. E aqui eu enxergo de frente. O meu observador tá aqui embaixo, tá? Ó. Meu observador tá aqui. O ponto P tá na linha do horizonte. São dessas as fugas das retas que são perpendiculares à linha do quadro. Então, eu vou começar a desenhar essa pirâmide aqui. Primeira coisa que para resolver uma perspectiva cônica, é olhar aqui os pontos que estão na linha do quadro, na vista superior, 1, 2 e 3. Eu vou descer eles, porque se eles estão na linha do quadro, eles vão permanecer na linha do quadro. Esse aqui, o 2, eu vou fazer uma perpendicular para poder trazer mais corretamente ele. Os outros, como ele já tinha uma perpendicular, só prolonguei. Certo? Então, tem a linha do quadro, 1, 2 e 3. Tá ok? Então, essa aresta aqui, AD, é perpendicular. Então, ela vai caminhar para o ponto principal. Então, vou ligar o 1 com o P. E o 3 também. Ok? O ponto 2 pertence à diagonal AC. Eu preciso fazer o ponto de fuga. Como é que eu faço o ponto de fuga? Eu vou levar essa inclinação, ou seja, uma paralela a essa diagonal, passando pelo meu ponto V. Então, o ponto V tá aqui embaixo. Fiz uma paralela, ó, passando pelo ponto V, porque o observador vai enxergar na mesma direção, tá? Da reta que é inclinada. Então, aqui eu tenho o ponto de fuga de AC. Só que ele tá na linha do horizonte, sempre vai estar na linha do horizonte ponto de fuga. Só que agora eu vou descer esse ponto de fuga para a visão frontal. Eu achei na superior, eu vou descer para a visão frontal, que eu tenho ponto de fuga. Aí sim eu posso ligar o 2 com esse ponto de fuga. Então, percebo, a gente está o tempo inteiro ligando ou com o ponto de fuga principal, central, que é o ponto P, ou o ponto de fuga, que nós vamos descobrir. Dependendo da inclinação da reta, eu vou ter que fazer o ponto de fuga específico dela, tá? Quando eu fiz isso, eu achei 2 pontos, ó. AD tá aqui, certo? Nessa linha. Então, tá aqui essa linha. Vamos acompanhar o raciocínio. Do 2, eu também tenho, ó, o A, que tá coincidindo aqui, ó, é a interseção dessa linha que vem do 1, a linha que vem do 2. Então, a linha que vem do 1, a linha que vem do 2, eu achei quem? A. Agora, a linha que vem do 3 com 2, eu tenho C. Então, a linha que vem do 2 com 3, eu tenho C. As retas paralelas, a gente continua percebendo elas paralelas. Então, né, AB e DC, basta eu fazer paralela aqui. Então, paralela e paralela. Quem eu achei aqui? B. Quem eu achei aqui? D, tá? Aqui é o O, centro da base. E para achar o V, perceba que essa pirâmide, ó, ela tá com o centro da base na linha do quadro. O ponto O pertence à linha do quadro. E o ponto V também, porque é uma pirâmide reta. Então, se essa altura tá no plano do quadro, aqui pertencendo ao plano do quadro, aqui eu tenho a verdadeira grandeza dela, tá? Então, a altura é 30, partindo do O. Vou colocar 30
E eu já tenho o ponto V. Basta ligar os pontos, ó, o de trás, aresta não visível, tracejando. O da frente, visível, mais forte. Aqui é visível também. E aqui é visível também. Vou reforçar as arestas da base. A de dentro aqui, ó, tracejando. Tá ok? Então, esse é o exercício feito, tá? De perspectiva cônica. Então, o segredo é vocês sempre pensarem, aqui eu tô olhando aquela situação de cima, a minha perspectiva tá acontecendo aqui, tá? O observador tá olhando na mesma direção, tá? E aqui eu tô vendo a perspectiva acontecendo, é o plano do quadro. Esse é o plano do quadro. Aqui o plano do quadro, né, eu não consigo ver. Mas eu preciso da vista superior para poder construir a vista frontal. Porque aqui na vista superior eu consigo enxergar o ponto V, que é o observador, tá? E o observador consegue visualizar os raios visuais, o objeto, tá? É isso, pessoal.